cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Filosofia de Boteco, o podcast que mais cresce na sua quarentena. Estou eu aqui de novo, Zé Barreto, sendo o âncora desse podcast aqui. E junto ao meu lado, Zico Neri. E aí, Zico, tudo bom com você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os Gabis e Cláudios que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando das novidades, né? Cada dia mais a gente está trazendo algumas coisas para vocês no podcast. Já tivemos uma abertura nova, daqui a pouco tem outras novidades. Então, espero que vocês estejam felizes e espero que vocês estejam se sentindo acolhidos e representados, né? Para nós fazer a nossa pequena deixa de hoje, como todo dia. Boa. E antes de mais nada, Zico, avisar aqui o pessoal que agora a gente tem um grupo no Telegram. Então, quem quiser, o link para entrar no nosso grupo tá lá na bio do Instagram e tá também na descrição desse episódio. Então, só pegar o link e entrar lá. A gente está aberto a novas discussões, sugestões de pautas para a gente trazer aqui para esse podcast. E já que você puxou, então, vamos lá para a palavra do episódio de hoje, que é representatividade. Filosofia de Boteco. Substantivo feminino. Qualidade de alguém, de um partido, de um grupo ou de um sindicato cujo embasamento na população faz com que ela possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome. Qualidade de uma amostra constituída de modo a corresponder à população no seio da qual ela é escolhida. E para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente trouxe duas pessoas aqui, dois convidados, que eu não vou falar muito, eu vou deixar que eles se apresentem. A gente está aqui com a Bruna Cândido. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda. Explica para a gente aí quem é você na fila do pão. Olha, eu sou basicamente a representatividade desse tema de hoje, viu, Zé Barreto? Meu nome é... Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Muito obrigada ao programa por me chamar para vir aqui falar sobre esse tema tão importante, principalmente para a sociedade civil e para a população a qual eu represento, que é a população preta e quanto apoiadora LGBTQIAP+, preta também. Então, representatividade é um tema com o qual eu me sinto confortável, porque, afinal de contas, meu nome é Bruna Cândido, eu estou vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada, a primeira vice-presidenta negra, né, da Comissão da Mulher Advogada lá de São Paulo. Estou também como consultora e idealizadora de um programa que chama Café às Quintas, o qual eu já convido todos vocês para fazerem parte, para serem entrevistados. Esse programa, ele fica dentro de é um projeto absorvido por uma startup, que é uma stream de comunicação chamada Empresa Teca. Eu também sou uma das mulheres negras, majoritariamente composição do grupo da Empresa Teca, então é uma representatividade também. Eu faço parte da coordenadoria administrativa da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, né? Faço parte da coordenadoria de educação, então trabalho nesse GT de educação há um tempo, na nova gestão, que é a gestão mais representativa em matéria de pessoas pretas na OAB, né? Estou também no MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Estou também dentro de um grupo que chama Mulheres Pretas no Espaço de Poder, que foi idealizado por Lu Santana e por Ana Paula Evangelista. Eu sou advogada nas horas vagas, em período integral também. E sou tia de duas meninas maravilhosas chamadas Kandi e Nabu, as quais são filhas de africanos, né, de irmãos do continente africano, qual eu tenho o prazer de ajudar nessa criação griot, e também sou madrinha de duas crianças maravilhosas pretas, a qual eu também tenho o prazer de ajudar nessa criação griot
para fortalecer essa questão da representatividade. Então, essa é a Bruna Cândida. É filha também, filha de orixá também, que é importante dizer. Boa. Muito obrigado pela sua participação. Acho que você tem muito a agregar hoje aqui no episódio com a gente. E em segundo aqui, um outro convidado que a gente tem aqui para discutir um pouco sobre o tema de hoje é o Mauro Baracho. E aí, Mauro, tudo bom com você? Explica pra gente quem é você também na fila do pão, para quem não te conhece ainda. E aí, gente, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né? Representatividade, que é um tema que é muito falado, né? Tem uma demanda, né? Para se falar sobre ele, enfim. Entendeu? Quem sou eu na fila do... Sinceramente, eu não sou ninguém, velho. Acho que eu sou bem, né? O que eu faço, assim, eu sou, né? Acho que quem me conhece mais das redes sociais, né? Do Instagram, da Autoestima. No Instagram, no YouTube, no Facebook. Fora a autoestima, né? Eu sou pesquisador, né? Minha formação é administração, sou mestrando em antropologia, né? E trabalho na minha pesquisa com questões raciais, né? Mais especificamente falando sobre masculinidade negra, né? E eu trabalho, né? É um trabalho realizado no grupo de masculinidade negra de Belo Horizonte, né? Um grupo só de homens pretos, surgido no ano passado, né? Sou palestrante também quando sou convidado. E é basicamente isso. É uma coisa que o meu trabalho de pesquisa é uma coisa que eu alio muito ao conteúdo que eu produzo no Instagram, né? Então, eu sou pesquisador e produtor de conteúdo, né, nessa temática racial. E acho que é isso. Boa. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e participado com a gente. E aí, Zico, tem alguma pergunta aí para os nossos convidados para já lançar braba? Então, eu tenho, porque eu queria inclusive mandar um abraço, né, pro nosso querido Fala Fera, né, porque a gente colocou esse episódio na pauta quando a gente gravou o episódio junto com o Pedro, né, da Tem Jogo, e aí ele falou assim, não sei se você lembra, Zico, mas qual super-herói que você mais gostava, né, qual super-herói que você sentia representado? E na hora eu parei pra pensar e eu lembrava que eu era criança e gostava muito do Lanterna Verde, porque era o único super-herói preto da Liga da Justiça, e o Super Choque, né? E aí eu falei, putz, eu nunca tinha parado pra pensar por que eu gostava tanto do Lanterna Verde, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, vou começar com a Bruna, depois passo pro Mauro. Quando vocês eram crianças, vocês se sentiam representados? Onde vocês se sentiam representados, né? Como que era essa representatividade pra vocês? Para mim foi um pouco difícil essa questão de representatividade, porque eu também assistia bastante Super Choque, é da minha época, a gente tem a mesma idade. E eu assisti bastante Super Choque, mas em matéria de heroína, de mulheres, assim, eu gostava muito de assistir desenho, gosto até hoje muito da Tempestade, né? Sempre meu pai direcionou alguns personagens que são pretas, né? Meu pai sempre teve consciência racial, então ele sempre direcionava a nossa visão para o nosso amor direcionado também, que o amor é uma construção, né, ideológica. Então, nós amávamos desenhos geralmente que tinha a representatividade. Porém, naquela época, brinquedos, essas coisas assim, tinha muita falta. E por isso, por falta de representatividade, eu comecei a me sentir muito mal na escola, né, no primário, na escola do parquinho mesmo. Porque não tinha nada que pudesse parecer comigo. Então, eu ia para a escola e não tinha boneca, não tinha nem a professora, enquanto representatividade, que também é uma forma de herói, o qual nós nos apoiamos, né, no subconsciente, é preta, com cabelo crespo, um cabelo não cacheado, crespo, cabelo crespo, representatividade preta raiz, não tinha. Então, era muito difícil para mim me identificar sendo uma mulher negra com a pele menos retinta, com característica bastante, né, negroide, e não tinha como me identificar. Então, eu brincava com brinquedos e fazia os meus personagens da maneira que eu queria. Então, eu cortava o cabelo das bonecas e colocava nome de representações da minha cabeça, né? Que ninguém entendia, né? Que naquela época não era uma invenção
Então, meus pais ficavam sempre muito preocupados com isso. Por quê? Por que ela tá cortando o cabelo da boneca, botando o cabelo pro alto? Ué, porque eu queria que a boneca parecesse comigo. Eu queria me parecer com aquela boneca, eu queria que ela fosse um personagem. Então, eu colocava capa e brincava com a boneca daquela forma para que eu criasse essa representatividade. Porque realmente não tinha. A única questão feminina a qual eu me identificava tinha muito mais a ver com programas de TV, o qual eu projetava essas heroínas, esses personagens, que era a TV da Senta Lá Cláudia, que vocês estavam falando de se referir, desse programa, que era a Xuxa, né? Senta Lá Cláudia. Eu assistia muito, mas não tinha Paquita Preta, então eu colocava a toalha na minha cabeça para fingir que o cabelo balançava igual o das Paquitas, né? Hoje eu falo com um tom de graça, mas assim, é muito hostil e opressor para uma criança querer que o cabelo dela balançasse. Então eu queria que a textura do cabelo fosse diferente da qual ela realmente é, porque eu me sentia representada. Então aquelas pessoas as quais eu considerava como heróis da TV, da escola, os heróis próximos da nossa vida, não pareciam comigo, a não ser meus pais, né? Então foi muito complicada a infância nesse aspecto, porque realmente eu não tinha em quem me espelhar. Até numa questão simples, que é a paleta de cores da escola, nunca eu poderia pintar um personagem da cor que eu achava que deveria ser, né? Do meu tom para cima dentro da paleta de cores do nosso tom afro. Então foi complicado de se entender enquanto criança negra. Eu ficava muito em dúvida de quem eu era, por não me ver em ninguém, né? Por ver a maioria da escola diferente. Só eu e mais 2 coleguinhas éramos pretas, né? Então eu não tinha muita representatividade, então nós nos virávamos da forma que dava para fazer, né? Adoraria. E tinha personagem muito mais personagem masculino. Lanterna Verde eu assisti também muito, Super Choque. Eu brincava mais com os meninos porque a representatividade negra era mais masculina, falando de gênero e cor agora, né? Porque não tem como não fugir. Era isso, para mim foi. Eu acho que para a mulher hoje é muito complicado, né? Tirando esse estereótipo de princesa e colocando no estereótipo de heroína. Na época, quiçá, existia princesa preta, né? Então, assim, hoje nós já temos mais opções, mas antigamente, né? Eu tenho 32 anos, imagina, um tempo atrás não existia, né? Era mais motivo de chacota a questão da cor, raça, classe do que uma representatividade em si. Hoje, se você fizer esse sinal aqui, quem é que não vai saber o que significa? Muito difícil, né? Então, hoje o acesso é muito maior e eu me sinto hoje representada. Mas durante a minha construção de identidade, formação de caráter, que é dos 6 aos 8 anos ali, não tive esse reforço, essa questão de imposição, de uma representatividade que pudesse fixar nessa época, que é a época mais importante da criança. A formação do caráter se dá entre os 5 e 7 anos. Então, nessa fase, é muito importante fazer leitura que represente personagens, fazer com que os pais leiam para os filhos leituras de autores pretos, porque eu sempre friso isso. Olha, a autora, a moça que escreveu esse livro é da sua cor, eu falo para os meus afilhados. Então, na minha época, não tinha, mas aí vai dos pais da criatividade de fazer com que essa representatividade chegue de alguma forma. E para mim foi assim. Com você, Mauro, como foi? Bom, assim, eu tenho 36 anos, né? Quase 37. Então eu sou de uma época que não... assim, eu desde criança sempre gostei muito de HQ, né? Eu gostava de super-heróis e tudo. E meu super-herói preferido era o Homem-Aranha, né? Então, tipo, eu até tentava me vestir igual, né? Com as roupas que tinha aqui em casa, sabe? Com uma calça azul, uma meia vermelha e tudo.
Mas eu sempre soube que era preto, assim, né? Eu nunca tive dúvidas, sabe? Nunca tive dúvidas que era preto e tudo. Mas, assim, eu não tentava fazer, tipo, sei lá, pintar o Homem-Aranha de preto, porque eu detestava ser preto, sabe? Então, tipo, pra mim era... Eu queria ser como Peter Parker mesmo, branco, né? Me imaginava branco, né? Nas minhas imaginações, né? Das histórias que eu criava na minha cabeça de super-herói. Eu gostava tanto do Homem-Aranha que eu lembro que meu pai sempre chegava do trabalho e trazia uma HQ, uma revistinha que ele passava na banca pra mim e tudo. E assim, eu gostava muito de ler e tal. Eu lembro que eu ganhei um brinquedo, assim, que era um avião que tinha uns super-heróis, né, dentro do avião. Eu lembro disso até hoje. E aí eu lembro que eu gostava até que eu fui brincar, acabei engolindo, né, o Homem-Aranha e tal. Outras coisas assim. Então, eu gostava muito do Homem-Aranha. Eu ainda gosto, né, é meu super-herói preferido, assim, né, não consegui, né, tirar essa, né, assim, é porque tem essa coisa de criança, porque eu lia muitas revistas e tudo. Mas então, tipo assim, essa questão dos super-heróis negros nem passava pela minha cabeça, a questão da representatividade, ver super-heróis negros. Eu não gostava de ser preto, né? E as referências de pretos que eu tinha eram nos Trapalhões, né? Era o Mussum, tinha o Macalé, sabe? Aquelas essas coisas, né, de pretos negativamente. E, consequentemente, era isso que a gente era chamado, né? Na escola, né? Se era esses pretos que eram na televisão, né? Vera Verão, né? Vera Verão, Mussum, né? Que eram os atores, excelentes atores, né, assim, né, mas que ganharam, assim, notoriedade fazendo papéis de estereótipo, o Mussum de bêbado, né, a Vera Verão de bicha preta, né, o Jorge Lafon era um ator. Não que eu não acho importante o papel da Vera Verão, pelo contrário, sabe, eu acho importante, né, representa muita coisa e tudo, mas o Jorge Lafon era muito mais que aquilo. Mas a gente né, quando fez apelidos, né, ninguém queria ser o Mussum, ninguém queria ser, né? O tio Macalé nem queria ser e tal. Então, o que eu fazia era tentar ser isso. Eu gostava e tudo, não ficava preocupado muito com, não, mas se fosse preto, não, sabe? Pra mim, de preto já bastava eu no meio da galera, assim. Essa era a minha filosofia quando eu era criança. Até eu vim, posteriormente, trabalhar isso na minha cabeça, assim, de aceitar e tudo. E, ô Zé, vou pedir a sua opinião agora, você que é o maior conhecedor de cinema que eu conheço. Porque a gente teve, falando em representatividade, né, não foi proposital, a gente não está gravando esse episódio por conta disso, né, mas a gente teve um boom de notícia agora, esses tempos, né, e aí eu queria que você... Qual foi a sua visão, e aí pensando mesmo como pessoa branca, mas como o que você tem visto da galera com a morte do Chadwick, eu não sei falar o nome dele direito. Chadwick Boseman, isso. É Chad ou Chad? Chad. Tá. Como que você vê a repercussão que se deu, né, de tudo isso e a importância disso? Bom, eu acho que, antes de mais nada, a morte dele foi precoce, né? Porque ele morreu com 42 anos. O pessoal aí tá falando 43, mas é porque ele nasceu em 29 de novembro, então ele não tinha completado os 43. Uhum. E, cara, hoje em dia, você morrer com essa idade é muito cedo, né? Então foi um baque, um choque. E ainda mais ele que estava passando por um câncer de cólon que ninguém sabia. Então, basicamente, também foi uma surpresa, porque ninguém... Não havia informações de que ele estava passando por esse processo de tratamento de câncer. Eu escutei num outro podcast também, sobre cinema, quando relatou a morte dele, que falaram que o cara foi genial, assim, porque ele conseguiu hackear o sistema de Hollywood. Porque os grandes estúdios de Hollywood... quando eles contratam esses atores para fazer grandes filmes e provavelmente continuar na sequência, eles colocam um seguro de vida nesses atores, que a cada 6 meses eles têm que fazer exames periódicos para ver que eles estão bem de saúde. E a Disney e a Marvel não sabia que ele tinha um câncer até a morte dele, o anúncio da morte. Então, cara, ele conseguiu hackear o próprio corpo, que em tese a maioria meio que generalizando, né? Os atores ali de Hollywood são escravizados, têm os corpos escravizados para aqueles estúdios ali, para eles manterem a fonte de dinheiro deles. Então, eu vi muita gente repercutindo, falando que esse cara foi genial, e
Isso sem contar no poder de atuação dele, que é sensacional, não só nesses filmes que ele atuou como Pantera Negra, mas ele fez outras grandes personalidades pretas também, né? Um dos primeiros filmes dele foi interpretando o Jack Robinson, que foi o primeiro jogador de beisebol negro da história dos Estados Unidos. E ele também fez um filme da autobiografia do James Brown. Foi o maior cantor de soul aí, né? Então, cara, o trabalho dele como ator era recente, ele tem poucos filmes na carreira, mas são filmes que são importantíssimos, tanto para a história dos super-heróis, quanto para a representatividade negra também, acho que não só dos Estados Unidos, como mundial, né? Então, muita gente, o mundo se abalou com a morte dele. Então, o último filme também que ele fez, agora do Spike Lee, o Destacamento Blood, também tem cenas impressionantes, assim, fala bastante da questão do racismo, e que foi lançado por coincidência junto com essa ascensão do movimento Black Lives Matter, né? E aí eu queria lançar, aproveitando esse gancho pro Mauro, por que será? Aí tá aberto às críticas e tal, né? O Black Lives Matter é um movimento dos Estados Unidos, só que a gente olhando aqui fazendo uma pesquisa rápida, a população negra dos Estados Unidos é de 12% a 15%. E lá esse movimento é grandiosíssimo, enquanto aqui no Brasil, segundo o IBGE, 55% da população é negra, e a gente não tem essa grande força desse movimento para a gente se sentir, eu digo, o país aqui, tem uma maior representatividade. Então, o que você acha que acontece lá, que não acontece aqui? Isso eu também falando a minha visão de fora, né? Porque eu não tô lá, não sei como é lá realmente. Mas é o que eu vejo daqui pela mídia e todos os movimentos, as manifestações que acontecem. Bom, você falou do Pantera Negra, até peguei aqui, né? Boa. Nossa, que massa! Enfim, assim, só antes de entrar nesse assunto, né? Você falou, o Pantera Negra foi um filme, né? Que foi algo. Eu não conto nem palavras dele. Eu vi uma frase no Twitter, alguém tweetou falando assim: o quão branco você precisa ser para achar que o Pantera Negra foi só um filme, né? Porque tem gente que fala, mas por que tem essa mobilização toda com o Pantera Negra, com o filme, quando o filme saiu e tudo? Mas é que o Pantera Negra trouxe coisas assim, principalmente pra gente do Brasil, que a gente não estava acostumado a ver, sabe? Primeiro, um super-herói negro, né? Que assim, isso aí de da maioria dos super-heróis brancos, tudo. Segundo, né? Uma África, né? Uns reinos africanos, né? E, sabe? Uma África poderosa e tal. Uma outra coisa que é central também é um romance de duas pessoas, um homem preto e uma mulher preta, sabe? Então, tipo assim, tem muita coisa envolvida no filme do Pantera Negra que, para quem assistiu, assim, sabe, teve um impacto, assim, essa questão de se ver representado, de ter referências positivas, né? Enfim, e quando ele morreu, assim, eu senti como se tivesse perdido alguém que eu conhecia, fiquei muito chateado e tal. Inclusive, acho que o site Mundo Negro até fez uma falando que, né, acharam que o Boseman morreu e parece que a gente perdeu alguém da família. Foi bem isso mesmo, assim, sabe? Fiquei muito, muito chateado, nem acreditei quando eu vi a notícia. Significou, sabe, pra gente que é pessoa preta e tal, né, ver um filme nessas dimensões, tratando esses assuntos, né, trazendo esses elementos dentro do filme, né, enfim, bilheteria, né, foi recorde, o filme foi um fenômeno, assim, tal. E assim, aí falando mais do movimento Black Lives Matter, né, porque que no Brasil nós um movimento nesse... primeiro, eu acho que tem movimentos no Brasil, né? Porque às vezes quando a gente faz essa comparação com os Estados Unidos, parece que o Brasil sempre foi um país, né, que não teve revolta, né, de pessoas negras anti-abolicionistas, né, não tem os movimentos negros, né, tem a CUFA, né, Central das Favelas, enfim, tem diversos movimentos e tal, mas acho que é importante a gente entender que são processos históricos distintos, né, de abolição principalmente e tal. Nos Estados Unidos sempre ficou marcada essas diferenças. Os Estados Unidos sempre se assumiram como racistas, né? Ao contrário do Brasil. O Brasil não se assume como um país racista até hoje, né? Enquanto os Estados Unidos, após a abolição, até a guerra de secessão nos Estados Unidos, teve a escravidão, a abolição da escravidão como chave, né, para a guerra e tal. E mesmo depois da abolição da escravidão, criam-se leis de segregação racial, ficou muito marcado quem é preto e quem é branco, né? Então, tipo,
Então, eu acredito que os negros americanos sempre souberam que eram negros, né? Porque eles foram tratados como negros assim, explicitamente, né? Desde sempre, né? Até 1964, se não me engano, eram leis que proibiam casamentos interraciais lá, sabe? Então, tipo assim, é um processo diferente do Brasil. Não que no Brasil tenha sido brando, né? No Brasil é diferente, não, aqui não tem racismo, aqui é mais brando. Não, sabe? Aqui se mascarou, né? Criou esse ideal de democracia racial, né? Porque depois que se abole a escravidão, vem todos esses pensadores, né? Um país mestiço, né? País né? Teve muita mistura, né? E aí, na teoria do racismo, o mestiço era o pior de todas as raças, né? Porque não era negro, não era branco, não era coisa degenerado. Então você vê pensadores como Gilberto Freire, que cria uma nova identidade para o Brasil, né? Uma identidade nacional, né? Do país mestiço, para mostrar que não, que o mestiço pode vir coisa boa aí da mistura do negro, do branco, do índio e tal. E vem essa ideia aí de democracia racial. Então, assim, é muito comum você conversar com pessoas pretas hoje que tipo assim, estão por fora de muitas, sabe? Que tem dificuldade com as pessoas pretas também, porque a gente cria diversos, né, moreno, né, para não falar preto, né, e tal, e tipo, enfim, então são processos diferentes. A gente não teve, embora a gente não tenha tido leis de segregação, né, explícitas, aqui se deu por costume, né, a gente não tem lugares com placas falando, só para brancos, né, só para negros, mas a gente sabe muito bem que lugar que eu, como negro, né, ou a Bruna, se a gente for em certos lugares, a gente sabe que vai ser discriminado. Né? Não tem placa falando, mas a gente sabe que se for lá vai ser discriminado. Vão te olhar torto, vão te constranger. Sabe? A gente sabe que tem lugares para negros, sabe quando pega ônibus, né, as pessoas no centro do lado de uma pessoa preta, né, a gente tem diversos relatos. Então a segregação aqui se deu pelo costume. Né? Assim, é costume segregar. Né? Aí as pessoas tendem, os negacionistas do racismo tendem a achar que o racismo é mais brando porque nós não tivemos leis, né? Assim, a gente teve algumas, né? A lei da vadiagem e tudo, mas, tipo assim, leis que de fato, né, falaram, não pode preto, né? Não sei o que lá, tá igual tiveram nos Estados Unidos. A polícia mais letal do mundo, né? Que mata mais até que a polícia americana. Enfim, então, assim, acho que a gente não tem essa, talvez essa insurgência como Black Lives Matter, né? Porque os Estados Unidos tem a luta pelos direitos civis, tiveram grandes líderes negros, assim, né, populares, né, como Malcolm X, Martin Luther King, né, os Panteras Negras, enfim. Eu acho que são processos históricos distintos, né, mas parecidos, né, na violência, né, na discriminação e tudo, e acho que influencia muito na percepção das pessoas também para se insurgirem e tal, né. É que a miscigenação, né, atrapalha assim, mas eu tenho um irmão branco, né, se eu me colocar contra o racismo, eu vou estar contra o meu irmão, que não é, sabe, tem umas coisas muito difusas que a galera não entende e tudo, mas nós estamos no caminho, assim, sabe, são histórias diferentes, mas que tem também suas particularidades. A gente teve diversos movimentos abolicionistas do Brasil, né, que lutaram pela abolição, a gente tem diversos movimentos negros, enfim. Mas a principal, né, que para finalizar, é que foram processos históricos, né, e por isso que tem diferenças, assim, né, na maneira de, sei lá, protestar, talvez. Bruna, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas eu tinha uma outra pergunta para você, ainda falando sobre representatividade. E aí eu vou fazer, aí acho que você pode emendar. Você acha que para você, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando disso, é mais difícil se sentir representada como mulher ou se sentir representada como preta? A gente pega em cargos de liderança, por exemplo, vamos pensar no cargo máximo do poder do Brasil, né? A gente teve uma mulher na presidência, né? E só brancos, né? Desde então. E como que é para você no trabalho, na vida, socialmente? Onde fica mais difícil? É bem complicado. Eu vou responder a sua pergunta, depois eu gostaria de fazer um comentário sobre a fala do Mauro, que eu achei muito interessante, com a colocação do José Barreto. Com a questão da representatividade preta, agora que nós estamos na iminência de uma eleição, é importante dizer que a Educafro, que é um dos movimentos negros que nós temos no Brasil, apresentou uma carta através do professor e doutor Irapuã, junto com a deputada Benedita da Silva. Para quê? Para que nós, mulheres negras, fôssemos representadas como 50% dos 30% destinados, a verba destinada de 30% para mulheres.
Então, nós temos Teodosina Ribeiro, nós tivemos Marielle, né, Marielle presente sempre. Temos muitas pré-candidatas pretas nessa eleição, ainda bem que foi um despertar de vários grupos, vários movimentos, várias ideologias, vários treinamentos e mentorias que fizeram com que, principalmente, tivéssemos coragem para estar nesses espaços, porque é como o Mauro bem falou, nós somos convidados a nos retirar de várias formas, do olhar até a expulsão verbal. Então, já passei por algumas situações e tenho certeza que, enquanto população preta, outras pessoas que me ouvem também se sentem dessa forma, que nos convidam a nos retirar partindo do princípio que não nos aceitam do jeito que nós somos. Então, algumas pessoas não têm como dizer, eu posso escolher se eu quero ser preto hoje ou amanhã, não sei. Não, as pessoas pretas com pele retinta não têm escolha, são pretos e acabou. E as pessoas que são pretos com a pele menos retinta se escondem numa síndrome de Frantz Fanon, que é opressora, que vulnerabiliza, que é um massacre interno, o qual nós temos que fazer anos e anos de psicanálise para poder nos encaixar dentro do nosso estereótipo, cor, fenótipo, porque vai para além de cor, raça não é só a nossa pele, nosso tom de pele, a nossa forma de ser, se expressar, agir, né? O passinho, né, da favela, desde do passinho da favela, eu me permito dizer favela porque eu morei na favela e comunidade não era o termo aceito, no lugar que eu morava era favela mesmo, então permitam-me dizer favela, que eu morei na favela da Caixa, na zona leste de São Paulo, durante 5 anos, 9 anos ao todo aí durante essa transação de faculdade, então eu sei muito bem o que é você ser colocado dentro desse fenótipo estereótipo sem representatividade. Hoje eu me sinto menos representada enquanto mulher preta, porque enquanto mulher, infelizmente, dentro de um feminismo, não existe uma leitura de feminismo preto. Não existe uma leitura de um feminismo que mulheres não negras representem mulheres negras. As aliadas e pessoas que estão dispostas a ser antirracista, não é só através do hashtag eu não sou racista ou seja antirracista, né? Como diria a nossa querida Angela Davis, mais do que não ser racista é ser antirracista, mas nas atividades que você faz. Então, enquanto pessoa não negra, o que você está fazendo para uma mulher negra ocupar um espaço de poder? Você é capaz de ceder o seu espaço, que você está na sua zona de conforto, para uma mulher preta, treinar essa mulher preta para que ela tenha uma oportunidade e sente num espaço de poder? Nós, enquanto mulheres negras, dentro das nossas particularidades e peculiaridades, nós temos, né, isso relacionado à tabela de cores que algumas pessoas usam para segregar, mas eu não concordo com essa teoria da segregação. Eu acredito que exista a necessidade da conscientização de saber que eu, enquanto uma mulher negra com a pele mais clara, tenho mais privilégios ou acesso, melhor, fico mais confortável dizendo acesso, tenho mais acesso que uma mulher negra de pele retinta. O que eu estou fazendo nessa posição para que os cargos que eu faço parte hoje sejam ocupados amanhã com as minhas irmãs pretas de pele retinta? Então, hoje, infelizmente, eu não me sinto representada. Estamos mudando, sim, aos poucos. Não posso ser hipócrita dizer que nesses anos todos de caminhada não tivemos mudanças. O Movimento Negro fez 42 anos, MNU, com muito histórico, sobretudo uma grande intervenção em Brasília para que tivéssemos a Lei 10.639, a Lei 11.645, né? Tivemos bastante outras intervenções com outras leis e atualizações. Infelizmente, não pegam, porque as questões raciais são muito difíceis e hoje muito legitimizadas por um desgoverno, o qual nós estamos vivendo, infelizmente, né? Do Bolsonaro, e aí fica muito difícil, né, agir de uma forma antirracista, sendo que a nossa máxima representatividade de poder expurga, oprime e vulnerabiliza a pessoa preta na perspectiva de raça, classe e gênero, né? Então não estou só me posicionando enquanto mulher preta, mas sim
na representatividade, me coloco também com todo o respeito e peço licença da palavra para as mulheres trans. Então, hoje nós temos uma deputada trans, que é a Érica Malugin, a qual eu respeito e admiro muito. Quantas mulheres trans, nós pretas, nós temos que ter num governo para reconstruir e ter a nossa reintegração de posse na realidade. Reintegração de posse é entrar dentro de uma faculdade, gente, e olhar metade da sala preta LGBT, que é IAP+, e LGBT, que é IAP+ preta. Botar a bandeira, a faixa preta, sem polêmica, na bandeira LGBTQIAP+. Para mim, eu só vou me sentir representada quando eu olhar aquela bancada e não ver só mulheres pretas na sua integralidade, mas mulheres pretas de axé. Porque quando eu ando paramentada, hoje eu não estou, mas quando eu ando, eu já passei por situações de Uber, ou aplicativo, carro de aplicativo, não parar para mim porque eu estava paramentada, porque eu estava vestida. Então, hoje nós precisamos, enquanto Estado laico, ter pessoas, representatividades e representatividades, né? Então, pessoas de todo tipo, gênero, escolha, religiões, filosofias, não religiões, porque nós não temos pessoas que não querem aderir ou seguir ou ser de qualquer filosofia. Então, nós temos que respeitar, não ter uma bancada hegemônia, misógina e com um perfil rígido dentro de um país que é democrático. Como uma mulher negra vai se sentir representada dentro de um país cujo os nossos 3 poderes, que são os que determinam, que têm o poder da caneta, não tem uma mulher preta com a caneta na mão. Então, hoje, infelizmente, eu não me sinto representada, mas eu tenho muita esperança de que nós faremos um futuro muito diferente com as representatividades que nós temos em pré-candidaturas, com a força do movimento negro, seja ele pela UNegro, seja pelo MNU, seja pela UNEAFRO, através do Douglas Belchior, de todas as conexões Gueledés, doutora Maria Silva, nossa presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, dentro do Coalizão Negra, que é maravilhoso, um eixo de conexões de representatividade, e outros movimentos negros que nós temos, mídia preta. Hoje nós estamos construindo uma força, uma potência para que as pessoas não negras e racistas possam ver que nós não estamos criando os nossos próximos para ficar lavando o chão de ninguém. Então, nós estamos criando pessoas para serem líderes, para trazer de volta essa liderança que nós temos enquanto pessoas pretas ancestrais. Isso faz parte da nossa ancestralidade. Resistir faz parte da nossa ancestralidade. Então, eu não acredito nessa teoria de branqueamento, da miscigenação, que aqui no Brasil é fato, né? É diferente, como eu concordo plenamente com as palavras do Mauro, que não dá para comparar Estados Unidos com o Brasil de jeito nenhum, porque a miscigenação aqui é um projeto, né, de embranquecimento, uma teoria horrível de embranquecimento, né? Lombronziana, o AD Júnior é um excelente idealizador de páginas, de movimentos, o qual eu sigo, que fala muito bem sobre essas questões também, além dos advogados que falam sobre essa teoria. E nós estamos para além de uma questão de hashtag seja antirracista. Nós estamos aqui necessitando de uma movimentação de fato que apoie a nossa causa. Nós não queremos roubar, enquanto pessoas pretas, o espaço de ninguém. Nós queremos fazer com que mais do que 55% da nossa população, José Barreto, porque, corrigindo com todo o respeito que você disse, a nossa população tem medo de se declarar preta, tá? Então, eu tenho 44 tios e que os mais retintos não colocam na pesquisa de IBGE que eles são pretos. Sabe por quê? Eles não querem sofrer perseguição, porque a cada 11 minutos morre um jovem preto, seja na favela, seja no asfalto, porque a gente é preto, corre na rua, toma um tiro. Você é branco, você corre na rua, vão te parar, vão te abordar, vão ver seu documento, diferentemente do que acontece com uma jovem negra, com um jovem negro. E emendando no que vocês haviam dito relacionado a super-herói, para mim, numa parte bem problematizadora,
essa questão do nosso querido personagem maravilhoso, que foi o melhor filme, que eu chorei horrores na estreia desse filme. Eu fui com um movimento negro aqui de São Paulo, que é liderado pelo Durval e pela Ana Paula Evangelista. Um beijo para eles maravilhosos, que fizeram do canal Afrointelectualidades, para além do Facebook, uma movimentação pessoal para que nós pudéssemos ir juntos, né? Nessa estreia foi maravilhoso. Então, ver aquela quantidade de pessoas pretas no cinema, com dinheiro ou sem, nós fizemos vaquinha, ajudamos para que todo mundo pudesse ir, porque nem todo mundo tem condições de ir, né? Então, romantizar o fato do nosso querido, né, e para sempre nosso herói, ter feito toda essa movimentação na Disney, na Marvel, XYZ, isso não tem, na sua integralidade, uma forma maravilhosa, de maravilhosidade, de heroísmo. Isso foi um esforço que ele fez porque foi uma oportunidade que aconteceu. Não aconteceria de outra forma. Então, ele aproveitou a oportunidade que muitos não tinham, a oportunidade que certamente ele não teria. Não tem romantismo nisso. Ele é um homem preto. Um homem preto sofre muitas coisas no Brasil. Sofre porque é tido como raivoso, sofre porque é tido como uma pessoa escrotizado pela maioria feminina não negra e em alguns movimentos, né, que eu não vou entrar nesse detalhe, fica para uma outra oportunidade, mas o homem preto no Brasil é colocado, sim, como um estereótipo de homem que não ama, de homem que tem que ser o provedor, né? Para além da classificação de homens, o homem preto tem um lugar. E esse lugar foi o lugar que o nosso querido herói de Wakanda Forever ocupou, né? Fazendo tudo da si pro coração para poder dar conta desse trabalho. Então, de certa forma, não tem muito heroísmo nisso, não. Tem mais imposição, né, de uma sociedade racista, a qual, no decorrer desses anos todos dele, que ele não começou ontem, né, ele começou a carreira dele muito antes disso. Por que a oportunidade não foi dada antes mesmo dele ter descoberto a doença? Entendeu? Então, assim, eu não romantizo, fico com muito pesar no meu coração dele ter tido que lutar dessa forma aí. Isso sim é um heroísmo, mas ao mesmo tempo é de se refletir. Nós só teremos o nosso reconhecimento, e principalmente pessoas não negras, que eu acho um absurdo fazendo essa movimentação e essa aqui na internet, quando os nossos morrerem com câncer, ou quando os nossos morrerem com um tiro, ou quando numa pandemia nós sermos a população que mais morre durante a pandemia. Então, a movimentação de uma comoção social só é tida num momento de extrema desgraça da nossa população preta, de se refletir essa questão, né? Começar a levar em consideração movimentações para além da movimentação de comoção social que passa, né? Para que haja propostas mais plausíveis, propostas mais fatídicas, propostas mais palpáveis, para que a nossa população tenha a oportunidade de ver uma criança de 7 anos, preta, estreando num cinema e despontando durante a sua vida, aproveitando, porque a gente não sabe. Se eu tenho 32, se daqui a 10 anos eu serei a próxima acometida com alguma doença dessa pré-existente ou não, ou o que vai acontecer na minha vida. Então, isso tem que ser uma construção para criar uma oportunidade mais prolongada, como é feito com as outras etnias privilegiadas, né? Porque as nossas não privilegiadas, pretos e pessoas de povos tradicionais, não são, né? E LGBTQIAP+. Então, é uma reflexão que eu deixo respondendo a questão do Leandro, desculpa me estender, e também refletindo sobre essa questão que foi posta do nosso ator maravilhoso. Você pode ver até pelo Brasil, né, o tipo de personagem que nós temos para os nossos atores maravilhosos pretos. E eu falo de um lugar, gente, eu falo com esse ênfase, porque eu sou irmã de um ator, dramaturgo, escritor, que é o Gabriel Cândido. Eu advogo para ele. Eu sei o que o grupo dele inteiro, o Núcleo Negro de Produção, passa.
enquanto pretos, são preciosíssimos eles, Rita Teles, pessoas maravilhosas dentro da arte que não são reconhecidas. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo enquanto sociedade, e quando eu digo nós, eu passo a palavra para as pessoas que são não negras, tá? Eu estou me colocando como nós dentro da sociedade porque eu estou fazendo dentro do possível a minha parte, mas a parte que cabe à sociedade não negra e que tem privilégios por nascer, né, e ser herdeiros de pessoas que escravizaram os nossos ancestrais, precisam fazer. Então, reflitam sobre isso. O que você, enquanto pessoa não negra, pode fazer para nos ajudar essa reintegração de 400 anos de deflagração da população negra? É assim que eu me sinto enquanto mulher preta no Brasil hoje. Boa, importante falar isso. E eu queria voltar pro Mauro, porque eu tava escutando também um outro podcast tava falando sobre a repercussão de quando a Beyoncé lançou o último filme, o álbum visual dela, e aí um cara tava sendo entrevistado e ele falou assim, é engraçado porque quando algum artista negro lança algo novo, sempre a mídia pergunta qual que é a mensagem, qual que é o ato político que você quer passar. E isso nunca pergunta quando um branco lança, né? Só quer saber do número de plays, o que eles querem alcançar. E aí a pessoa lá fala que quando você nascer num corpo preto já é um ato político, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive. E você falou antes aqui no intervalo que você é de Belo Horizonte, e tem um grande artista aí que acho que já é reconhecido nacionalmente, espero que quem não escutou ainda escute, que é o Djonga, né? É um belíssimo cantor que eu particularmente adoro as letras e a música que ele faz, mas ele conta muito aí eu acho, né? Não sei se você já escutou, gostaria de falar ou acrescentar algo a mais. Ele fala bastante da vida da periferia aí de BH, né? Que é a vida que ele vive e ele quer passar, e são mensagens que são importantes ser ditas, e eu acho que a música brasileira hoje parece que tá avançando nessa representatividade. Não sei o que você pode... O que você acha disso, que você tem a acrescentar? Então, o Djonga, ele é um rapper, assim, que acho que a galera tava carente, sabe? Um cara que fala mais rasgado mesmo, né? Que fogo nos racistas, que faz clipe dando voadora, sabe? Em moleque branco. Um cara que fala mais rasgado, assim. E assim, eu curto o Djonga, né? Eu já fui em shows, culto, né? Escutava mais antes, assim. Hoje eu tenho ouvido pouco. Mas é um cara, sem dúvida, assim, né? Ele tá estouradão, né? Acho difícil alguém que curte rap não conhecer o Djonga. E assim, além do Djonga, tem muita gente boa aqui em BH, sabe? Tem o FBC, né? Tem o Cris MC, que é muito foda. Tem a Clara Lima, sabe? Tem tipo... BH tem uma cena boa do rap, assim. Aqui tem, acho que o maior duelo de MCs, né? Do Brasil e tudo, né? Que essa galera passou, Djonga, FBC, essa galera passou e tal. Acho que São Paulo tem tinha a rinha dos MCs, ou tem ainda, não sei. Não sabe o Emicida, né? O Crioulo e tal. E... Enfim, assim, o Djonga, eu acho que o Djonga é esse cara, assim, sabe? É o cara que né, carente de alguém que tem uma linguagem mais rasgada, que fala, né? Que fala que bota o dedo na ferida, né? E, enfim, ele vem do funk, né? Porque ele até fala que ele mistura essa forma de cantar meio gritar do funk e tal. Que é isso, assim, um cara da periferia, né? Então, não sei exatamente qual periferia que era de BH, né? Enfim... Mas é um cara, assim, quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer o Djonga, né? Porque ele é um cara que, mesmo com essa linguagem, né, mais rasgada, assim, aí eu tenho também a questão do som dele, que é um som mais novo, né, moderno, assim, no sentido dos ouvidos. É um cara que a galera branca curte muito também, né? Uma galera branca curte muito, né? Vai nos shows, né? Lota os shows, vai gritar fogo nos racistas e tudo, mas é aquele negócio também, às vezes bate na pessoa, a pessoa nem tá gritando ali, mas tá escondendo a bolsa quando vê o preto no show, né? Mas tá gritando fogo nos racistas e tudo. Enfim, né? Aí falta essa parte da galera, né? De refletir mesmo, né? Antirracismo, né? Antirracismo é prática, né? Não é discurso, é só discurso. Não é só hashtag, é prática, né? Enfim. Eu, por exemplo, eu sou muito influenciado pelos Racionais, assim.
o rap nacional, assim, né, na minha época de Preto Já Basta eu detestava, meus primos tudo ouvia, velho. Vida tocava todo dia, final de semana, alto aqui e tal. Eu sempre gostei mais de rock nessa época, de adolescente e tudo. Mas aí quando eu comecei a ouvir rap, assim, eu comecei a ouvir Racionais, assim, foi, né, pra mim, virou a chave, assim, de hinos, né, e tudo. Não à toa que o Jonathan é muito influenciado por Racionais. Diversas músicas, ele faz diversas músicas Racionais, ao próprio Mano Brown e tudo. Então, harmônio, assim, sabe, da música brasileira, né, do rap e tal. Até arrepio, velho. Só de falar Racionais, arrepio aqui. Enfim, mas assim, quanto o Djonga é isso, assim, eu acho que o Djonga tá aí, tá despontando aí e tal, né, merece, né, o conhecimento que tá tendo. Um cara que acho que a galera tava carente, tipo assim, do cara que falasse mais rasgado mesmo, né, botasse, né, falasse, né, morreu mais um no seu pato com a buceta branca, sabe, um cara dá o papo, sabe, tipo assim, tá ligado? Tipo assim, essas frases eu posso pegar nas músicas dele, né, que dá esse tapa aí de luva na galera e tudo, enfim, e eu acho que sim, que eu tenho pra falar do John, dispensa apresentações, né, tá aí, né, não é à toa que tá aí estouradão aí, né, aí da cena, né, e se intitula como Deus, né, no Twitter. E só... Não, desculpa, Zico, só aproveitando, deixa. E aí a Bruna tava falando, enquanto isso eu fui... na verdade, já tinha uma aba aberta aqui no meu computador, que eu tava fazendo uma pesquisinha, né? E se você entrar hoje no site do Senado Federal, tem uma aba lá que tem um infográfico, que é o raio-x do racismo no Brasil. E aí foi o que a Bruna falou, porque aqui tá falando que, segundo o IBGE, 55% da população brasileira é negra, porém isso é o que como a gente se auto-intitula, né? Então, provavelmente é muito maior do que isso. E aí tem aqui outros dados, que é a população morta em ações por policiais é de 76% negra. Então já vai aumentando esse número. E aí, deputados federais eleitos na última eleição de 2008 é representado por 24% de negros. A população carcerária é de 64% de negros. E aí, entrando na área de direito, né, 9% dos juízes do Tribunal Superior são negros. Isso sem contar os marcadores de gênero também, né? Então, se a gente for entrar nesse marcador separado por gênero de homem e mulher, com certeza, infinitamente vai ser maior de homens ainda. Então, parece que os dados de representatividade são todos negativos, né? Então, será que um dia a gente vai conseguir mudar isso de uma forma que a gente consiga sempre diminuir esses percentuais e, sei lá, chegar num momento que a gente tenha mais deputados sentados nas cadeiras, mais cantores como o Djonga para trazer um pouco mais do rap que ele faz, da vida que ele vive, e por aí vai, mais atores negros. Tem um vídeo do Porta, né, que faz muita alusão a isso, porque às vezes você vai a indústrias audiovisual do Brasil, basicamente coloca atores negros para fazer papéis ali que não são de protagonismo e só são ali que fazem pontas e tal. Existem poucos ainda atores que são os grandes personagens, né? Então a gente dá para citar na mão aqui, se eu perguntar quantos vocês conhecem. E não sei, esse podcast que a gente está fazendo hoje é para tentar a gente discutir isso será que vai ter um dia que essa chave vai virar? O que a gente pode fazer para tentar mudar isso, reverter essa história? Zé, só um parêntese, você falou que 76% mortos por polícia são negros? Sim. Louco que o Mauro tava falando do Racionais, louco assim, né? Triste, né? Só um parêntese que na música capítulo 4, versículo 3, eu fui até olhar, achava que era 94, é de 97. E ele começa falando que quatro pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, né? É isso. Isso é de 97. E a gente pega um dado atual e é a mesma coisa, né? Então,
quase 20 anos depois, a situação continua igual. Então, eu queria perguntar, porque assim, o Emicida falou, quando ele lançou o último álbum, acho que ele estava participando do podcast Wanda, e aí ele falou, né, que quando o Preto faz qualquer coisa, todo mundo espera exatamente isso, que ele faça um rap pesado falando da polícia, né, truculenta, falando do quanto o racismo é pesado, e é criticado quando faz qualquer coisa diferente disso, né? Tem até uma música do álbum que começa com a filha dele, né, brincando com o chocalho, ele fala, não, porque trabalhar nesse emprego de rap tem que ser mal. Pra ser rap tem que ser mal. Será que o Djonga passa por isso? O Rael, né? E aí, eu queria te perguntar, Bruna, por que a gente sempre tem que ter esse lado político, né? Por que o preto só não pode ser feliz, né? Por que não espera isso, né? E aí até uma outra frase do Homicida que ele fala também das marcas dele, né? Então, assim, as pessoas queriam que minha marca fosse muito barata e eu não vou fazer que nem qualquer outra, uma Nike da vida, por exemplo, que uma camiseta que custa R$150, né? E ele paga pouquíssimo, por exemplo, para toda a linha de produção. Eu vou pagar o justo para toda a minha equipe. As costureiras dele, inclusive, estão lá no São Paulo Fashion Week, na primeira fileira. A primeira pessoa a assistir são as costureiras da marca. Então eu queria que você saber qual é a sua opinião sobre isso. Eu gosto de todos esses que vocês citaram. Eu sou apaixonada por Racionais. Eu fui no último show que eles fizeram aqui em São Paulo. Fiquei na frente, bem tiete, assim, né? Falando, amigo, gritando, aceitando, bem menos crime, tá? Eu gosto muito também. KLJ, ele fala muito sobre a questão do epistemicídio, que ele é o meu filósofo contemporâneo, e convido a todos para lerem a matéria que, acho que, salvo engano, foi no Mundo Negro. Ele fala que a bala chega na pessoa preta muito antes dela chegar no peito, de atravessar o peito. Eu estou parafraseando, tá? Ele quer dizer que a intelectualidade da pessoa preta não é reconhecida. Nesse sentido, também é um genocídio contra a população negra, é uma forma de genocídio. Então, esses números não me assustam, viu, José Barreto? Porque eu estou bem familiarizada por estar na política e junto com a política ideológica dentro das questões raciais da advocacia, enquanto advocacia preta, eu vejo falta de representatividade dentre juízes, a dificuldade de se colocar, né? Porque nós temos que ter o que? Estrutura, né? Então, já convido todos e todos aqui também para linkar todos os e-mails, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, encaminhar e-mails dizendo a importância de termos a representatividade, porque eles estão recebendo e-mails para consolidar o último voto relacionado a essa carta apresentada pelo professor e doutor Irapuã, o qual faz parte da Comissão de Igualdade Racial. Essa carta foi apresentada também pela deputada Benedita, junto com a Educaf, o Frei Davi. É importante que nós, enquanto sociedade civil, também possamos fazer nossa parte enviando um simples e-mail. Encaminhe o e-mail e diga o quanto é importante o voto deles em relação a esse recorte racial, né? Então é importante que nós possamos unir forças entre população preta e não preta, e afro-indígena, e de povos tradicionais, e de LGBTQIAP+, para colocarmos um pouco mais de representatividade na nossa representatividade política de fato. Com relação ao Djonga, eu sou muito suspeita a dizer, né, quente que nem a chapinha no crespo, pretos estão se amando. Eu sou assim, entendeu? Até declamo o meu amor por ele, porque eu gosto muito, eu acredito muito no que ele passa, eu gosto muito dessa política feita de forma escrachada através do rap. Eu acredito que se nós não conseguirmos, de uma forma ou de outra, eu sou muito no caminho do Nelson Mandela, mas também sou da filosofia do Malcolm X, tá? E eu acho que, José Barreto, se não for por bem, é pé na porta, né? No bom sentido, aí entendam como quiser, interpretem como quiser, uma linha horizontal de interpretação está aberta, né? Nós temos nosso imaginário livre para interpretar da maneira que quiser. Então, pé na porta para nós entrarmos e ocuparmos, sim. Se não quiser nos deixar, nós vamos criar. Então, nós criamos alguns espaços
né? Que nem o Condzilla falou muito bem expressado no encontro no IDBR, que uma pessoa perguntou para ele, mas você é CEO de uma empresa e falou o cargo que ele se denomina. E aí ele questionou, não existe esse cargo. Ele falou, existe, sabe por que existe? Porque a empresa é minha e eu me coloquei como esse cargo e agora ele existe. Entendeu? Então, se não tiver representatividade, nós faremos com que ela exista. E essa fala política sempre é colocada de uma forma meio que de imposição. A questão do Emicida de colocar você é má, tem que ser mal, faz cara de mal, é uma questão muito de que é tudo que nós temos. É aquela música, quando eu ouço aquela música dele, tudo que nós temos é nosso, inclusive uma homenagem que eu fiz no Dia dos Pais para o meu pai, né, com uma arte maravilhosa que me permite também dizer do Ezequiel, que ele faz uma arte de colagem. O Emicida também ganhou essa arte do Ezequiel, é um preto maravilhoso também. A nossa necessidade de estarmos juntos faz com que haja essa necessidade também de sempre nos reafirmar. E quando vai acabar isso, ou quando deixaremos de precisar fazer isso no rap, na música, para criança, para adulto, para o velho, para o novo, para o experiente, para o menos experiente, somente quando as outras pessoas que não são nossos corpos pretos entenderem a necessidade da equidade, não da igualdade. Não existe essa possibilidade de igualdade. Eu não acredito nisso. Eu acredito na equidade. Então, quando nós tivermos a mesma oportunidade, porque iguais nós já somos, como seres humanos, né? A diplomacia e a política da Constituição é linda, maravilhosa, mas somos todos humanos iguais, nós não temos equidade, iguais que eu estou dizendo perante a lei, tá? Mas não somos tratados como iguais porque não tem equidade. Então, essa necessidade de autoafirmação, ela vem enquanto da mesma forma que hoje nós temos a necessidade de nos calçar. Se nós não fizermos isso, nós não sobrevivemos. Então, hoje, nós não precisamos, enquanto população preta, militar, e quando o José Barreto diz que para nosso reconhecimento enquanto militante é só nascer no corpo preto, vai para além disso. Nós não precisamos ter doenças pré-existentes, nós não precisamos de coronavírus, nós não precisamos de tudo isso para cada dia temermos a morte. As nossas mães de pessoas pretas ficam paranoicas esperando o filho chegar em casa, porque sabe que o risco dele é quando ele acorda de manhã, principalmente os meninos pretos. Hoje, infelizmente, a maior parte da população feminina são vitimadas por estupros e por feminicídio e agressão e violência doméstica nesse país. O índice de feminicídio aumentou muito, o índice de violência doméstica aumentou muito, mas quando nós falamos de gênero, mulher, raça e classe, né, fazendo uma menção ao livro da Angela Davis, todos deveríamos ler, não dá para separar raça, gênero e classe. Então, quando nós estamos dentro dessa questão, não há antagonismo. Há protagonismo da população negra na vulnerabilidade. Então, quando você lê esse gráfico, como não militar o tempo todo, quando a gente entra num espaço e não conseguimos nos enxergar, como um médico nos trata, nem olha nos nossos olhos, como ele não leva em consideração o fato de nós sermos parte de uma população miscigenada preta, ou maioria preta, e temos questões peculiares com relação à hipertensão, com relação à anemia falciforme, com relação a outras peculiaridades que são da população preta, dos povos tradicionais também, coisas que se externalizam que não dá para tratar da mesma forma. Sabe quando vai melhorar isso? Quando nós tivermos lá, do outro lado, formação de uma sala inteira preta, que nós já temos sala inteira de médicos pretos, mas reconhecidos, eu digo. Eu não quero só formados. Formados a gente consegue formar,
Mas aí depois, no mercado de trabalho, consegue se colocar no mercado de trabalho? Quais são os índices de desemprego hoje da população preta? Não adianta nada. Nós aqui, formados, não temos uma colocação, uma dignidade, né, uma estrutura, um suporte para nós relaxarmos e simplesmente sairmos hoje e ficarmos preocupados só com o fato de colocar uma máscara. Pergunta pro Leandro, pro Mauro e para qualquer outro homem preto aqui se eles não temem sair de máscara e tomar um tiro, sem sequer ter a oportunidade de tirar a máscara para se expressar e mostrar o documento, dizer eu trabalho, eu não sou essa pessoa que você está procurando. Então, hoje, não tem como a gente não sair militando, não acordar militando. Os nossos viram militantes, os nossos, que eu digo, filhos, pares, pais. A minha mãe, coitada, virou militante Foi, porque ela não era, assim, muito ligada à questão racial, mas por ver os filhos o tempo todo, ela tem medo, ela estuda para acompanhar, mas ao mesmo tempo ela teme o tempo todo, porque nós estamos muito colocados nessa fala, é muito incisiva. Mas se alguns de nós não tivermos essa frente, Leandro, de se impor o tempo todo falar sobre isso, nós não teremos a reintegração de posse que nós estamos brigando e lutando tanto. Então, se não por nós, porque eu não acredito que eu vou conseguir enxergar essa transformação, mas eu não faço por mim. É muito exaustivo até, fazendo um desabafo, é muito exaustivo. Para mim, com 32 anos, que estou há menos de 10 anos, imagina para quem está uma vida na militância. É exaustivo, mas ninguém, você pode ter certeza, José Barreto, que ninguém, Mauro, que pode até compartilhar a fala comigo, e se eu estiver errada, me corrija. Ninguém que faz militância, que fala, que se coloca, que se dispõe a estar aqui falando disso, faz por si mesmo. Nós não fazemos por nós. Nós fazemos pelos próximos, porque a minha vontade é de chegar um dia aqui e ver, aqui que eu digo, nos lugares de poder, e poder ver mais do que um nos representando lá, né? Não só lá no nosso Senado, não só numa LESP, não só numa Câmara, mas também dentro dos espaços de poder no que tange a formação e a cargo dentro de empresa. Quantos pretos você vê com cargos dentro de empresas? Eu cheguei aí em escritório de advocacia, quando eu era diretoria, fazia parte da diretoria da ANAN, que é a Associação da Advocacia Negra, em um projeto, que eu não vou citar o nome, em que nós participávamos de palestras para a construção de um ideal preto dentro do escritório de advocacia. Eu fiz questão, caríssimos, de pedir para ver a cozinha no escritório. A cozinha. Eu queria saber se na cozinha, pelo menos, eu conseguiria ver uma representatividade. Sequer na cozinha eu vi uma representatividade no escritório de 600 pessoas. Então, você disse para mim, como que você, Bruna, você enquanto mulher negra, como você se sente, mulher preta, como você se sente na sua área? Como qualquer profissional de qualquer nível, que eu digo nível salarial, que existe essa diferença salarial, infelizmente, entre nós, né, população, gênero, eu digo, e também de classe. Não existe representatividade desde que nós consigamos ver aquelas pessoas que se formaram, que se esforçaram, que têm doutorado, tem tudo que você tem, inglês, tem ou não tem, ou quer ter uma oportunidade, não conseguem chegar da mesma forma que uma pessoa que tem privilégio. Então, isso é ainda muito aviltante. Não é igual, na mesma proporção. Não temos a opção de não falar dessa forma de militância, de ativismo e relaxar na íntegra. Mesmo num papo de cerveja, de bar, nós sempre nos pegamos, eu e nossos amigos, militando, mas de uma forma mais despojada, só que militando. O simples fato de nós estarmos aqui, na maioria ladeados aqui na tela enquanto pretos,
já é uma forma de militância. E quando eu sento num bar, na minha mesa, majoritariamente a maioria dos meus amigos são pretos, e os que não são pretos, que andam comigo, são aliados e aliades, né? Já é uma forma de militância também, que as pessoas passam e olham aqui em São Caetano. Uma mesa majoritariamente preta, porque aqui é uma cidade muito, muito preconceituosa e racista. Demais. Então, não tem, respondendo a sua pergunta, Leandro, é muito difícil para a gente relaxar na íntegra e não olhar para os nossos, como eu olho para as minhas afilhadas de 6 anos e falar: tomem cuidado, não deixa ninguém pôr a mão em vocês. Será que toda mãe e madrinha de pessoas, de crianças brancas, tem essa preocupação intensa de fazer com que fique toda... quando o policial te abordar, uma polícia te abordar, não reage, olha no olho, não gagueja, sabe? Esse tipo de situação é uma militância dos nossos ancestrais, nossos pais, nossos tios, nossos familiares, né? Eu já tive 2, perdi 2, um do lado do pai e um do lado da mãe, do tráfico para a opressão, né? Foram vítimas de genocídio também, porque eu nem considero o fato de ter ido, uma escolha de ter ido para o crime, uma escolha, né? Então é muito complicado. É muito complicado. Me desculpa problematizar, porque eu sou dessas. Foi ótimo. Ficou todo mundo em silêncio, assim, ó. Eu acho que o que você falou pra mim é exatamente... Enfim, fiquei até sem palavras. Eu tinha uma pergunta pra fazer aqui pro Mauro. Mauro, você tem uma página, né, no Insta, né? Você tem alguns canais. Como que é você divulgar e trazer... Como que as pessoas veem todo esse trabalho, né? E se você puder contar um pouco do que aconteceu com você no começo do ano também, pra gente, acho que seria legal. Então, até pegando um gancho disso que a Bruna falou, envolve a questão do MC, né, que ele fala, mas tem que ser mal e tudo. Isso também é de desumanizar, sabe? Por exemplo, você pegar um cara preto que ele não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode sentir insegurança, tem que ser um negão. Sente raiva, que vai pegar de jeito e tudo, sendo que, né, esse tipo de sentimento, insegurança, enfim, essas coisas são parte do ser humano e tudo. Você tira essa pessoa, você desumaniza, mas isso acontece com as mulheres pretas também. A mulher preta é um objeto, que é mais rebaixada aí. E aí uma coisa que a Bruna falou que é interessante também, que mata não é só tiro, né? Não é só bala que mata. O pessoal acha que os pretos morrem só de tiro, mas as maiores vítimas de suicídio são jovens, né? Jovens homens negros, né? As maiores vítimas de suicídio e tudo. Então não é só bala que mata. E aí também, de novo, né? Continuando a fala da Bruna, essa questão de militar, assim, não tem nenhum glamour nenhum quando você é preto e vai falar sobre essas coisas, né? A Bruna deve ter chegado em uma série de lugares aí e deve ter sido desacreditada de ser uma mulher preta, né? E tipo assim, a gente tem que fazer muito mais esforço que uma pessoa branca botar, acreditar no que você tá falando, né? Te dar, né, credibilidade e tudo. Então não tem glamour nenhum e a gente faz isso muito, isso que eu falo com ela, sabe? A gente faz por um coletivo mesmo, sabe? Por filho, né? Por esposa, por marido, por namorado, sabe? Porque a gente a Bruna até citou essa música do Pretos e Pretas Estão Se Amando, né? Mas pra gente isso ainda é um outro rolê, porque, por exemplo, você namora um cara preto, sabe? Você não sabe se o cara vai chegar, porque, né? Cada 23 minutos morre um jovem preto no Brasil e tudo. Você namora uma mulher preta, cara, é uma outra coisa também, porque o feminicídio mata mais as pretas, o aborto mata mais as pretas, sabe? A violência obstétrica mais as pretas, né? E tipo, filho, você vai ter filho num país como o Brasil. Então, tipo assim, a gente nunca tá por nós mesmos, né? E tudo. E eu sou o tipo de pessoa também que mesmo com isso tudo, né, eu não vou me furtar de manter mais relações, por exemplo, de manter as minhas pretas, meu pai que tem uma pessoa mãe preta, né, e tipo assim, e provavelmente um dia vai ser um filho preto, né, porque minha companheira, minha namorada é preta, então tipo assim, a gente tá sempre nessa preocupação, né, assim, então a gente
E um dos motivos de eu vir para a internet falar é pensando nisso, sabe? Poxa, se eu tiver um filho, né, chegar nesse mundo e como e tal. Então eu queria participar de alguma forma, né? Nem que seja, não sei, discutindo, fazendo reflexões, tudo. E aí entra essa parte que eu falo de não ter glamour, sabe? Porque rolou isso. Eu fui né, hackeado, né? Ameaçaram a minha família, tudo. E no início do ano, né, eu tinha um perfil que tinha 207 mil seguidores, né? Onde eu falava mais de autoestima. Então, esse ponto central de que né, o preto no Brasil tem esse negócio de faz a gente acreditar que a gente é menos, né, que a gente é inferior, que a gente não é bonito e tal. Então, tipo assim, não tem como, né? Se você não se banca, como é que você vai bancar uma outra pessoa preta, né? Como é que você vai né, levantar a voz, uma sala para um professor racista falando uma sabe, um colega, e a gente sempre né, achando que... Então, eu comecei com essa intenção de falar sobre autoestima, de falar coisas positivas e tudo. Depois eu fazer mais reflexões sobre no geral e tudo. E aí fui hackeado. Me hackearam, derrubaram meu perfil, nem o Instagram Brasil conseguiu recuperar e tudo. Porque não tem glamour, sabe? Eu tinha 207 mil seguidores, mas eu não ganhava grana com isso. Sim, ganhava de marcas de gente preta que me procurava para fazer alguma coisa ou outra, mas de gente branca, de grana me abraçar, sabe? Era uma vez ou outra, assim, no dia da consciência negra, né? Que via lá, sabe? Porque são só esses dias específicos. Consciência negra, 13 de maio, né? Quando morre o George Floyd da vida. Todo mundo fica interessado, quer saber. Mas e aí, né? E tudo vem falar aqui, tudo. Então não tem glamour, não. Então eu sempre desde sempre, eu sempre quis falar mais sobre a pessoa preta. Vou falar com os meus aqui e tal, né? Quero explicar certas coisas que as pessoas talvez não entendam. É uma troca, na verdade. Não acho que eu sei mais que todo mundo. Tanto é que tem gente que me manda coisa, né? Pô, lê isso aí, olha isso aqui e tudo. Eu vou e leio, faço, penso, pô, massa e tal, vou falar disso. Eu sempre prezei por isso, por essa troca de falar com quem me segue, né? Enfim. Então, não sei nem se eu fugi do tema aqui, mas eu acho que não tem glamour. Aí eu fui isso, aconteceu isso comigo, foi hackeado, me ameaçaram, né? Então eu tive que começar do zero. Então você vê como uma pessoa preta criando conteúdo assim, né? E nem assim, eu não recuperei nem metade dos meus seguidores, né? Vai fazer um ano, porque o rolê é o outro, né, velho? Não é... As pessoas comovem muito mais com gente branca, que é, né? Sei lá, que sofre alguma coisa, que com pessoa preta, né? E tal, enfim... Então você se expõe, né? Você acaba se expondo, você fica mais suscetível a ataques, né? Ataques racistas e tudo. Enfim, é saúde mental. Saúde mental também não tem glamour, não, mas é isso que a Bruna falou. A gente faz por né? Pensando no quem tá em volta, de quem vai vir depois e tudo. Como quem já veio antes da gente, né? Já tava fazendo, Abel Dias, né? Sueli Carneiro aí, sabe? Um monte de galera que é a Lélia Gonzalez, escrevendo por sabe, conhecimentos, próprios Racionais. Mano Brown mesmo até falou numa entrevista, quando ele foi fazer o projeto Bugnipe, né, a galera falou, pô, Brown, vai fazer música de amor e tal, né, cadê aquele Brown lá do 453 e tudo? Eu falei, pô, né, mas, tipo assim, ele fala que ele é um cara que sempre ouviu, né, Tim Maia, né, Cassiano, essas coisas, ele queria fazer um projeto assim e tudo, mas não podia, porque tinha que ser o Brown, né, malzão, botando mangue e tudo. Então tem isso assim também, enfim, eu ia falar mais coisas, acabei me perdendo e tudo, mas eu acho que não tem muito glamour não, né, para as pessoas pretas que estão falando, mas por outro lado é importante, assim, e é bom a troca, né, eu falando isso, eu não tô de uma forma alguma reclamando, né, porque você não tem preço, você fazer, trocar a mesma experiência com pessoas, né, em algum conteúdo, em algum vídeo, alguma live que eu faço, né, e falar quando me chamam para falar nos lugares, né, e você tá lá, falar numa escola cheia de adolescentes pretos, né, tipo assim, que coisas que eu vi que na minha época eu não tinha na escola, sabe, o menino preto retinto era o crush das pessoas, assim, sabe, lá e tudo, as meninas tudo, com cabelo natural, sabe, com 13 anos, 12, sabe, tipo assim, isso é legal, que isso é fruto de uma luta que já tem décadas, né, sendo feita há décadas, de homens pretos, de mulheres pretas, sabe, e citar, a Bruna fala das mulheres trans aí, a Giovanna Leodoro, não sei se a Bruna conhece, né, que ela fala uma coisa muito, que é transpreta, né, no Instagram, e ela fala sobre representatividade, ela fala uma coisa muito, muito interessante, que é de BH também, né, tem muita gente boa de BH também, Giovanna, Tonton, várias pessoas, fala isso, que o problema não é proporcionalidade, né, representatividade, proporcionalidade, representatividade é importante, mas é porque nós somos vários, né, a gente dentro da nossa igualdade, a gente tem muitas diferenças, né, mulheres pretas, homens trans, mulheres trans, sabe,
enfim, gays, pretos, lésbicas, pretas, né? Tonalidade de pele, biotipos, né? Então, tipo assim, os brancos são representados de várias formas na TV, Mariana Rui Barbosa ruiva, né? Carolina Dickmann loura, sabe? Tipo assim, você tem diversidade de branquitude, e quando você né, é importante, né? As pessoas passam a ter outras referências, né? Tipo assim, ver uma preta que usa trança, não vai falar que parece com, sei lá, um predador, né? Que tem, sabe? Porque, tipo assim, muitas meninas já ouviram colocar esse tipo de coisa. Mas quando você tem uma Isa, né, usando trança, né, tipo assim, estourando, né, a galera já começa a fazer esse tipo de associação. Você parece com a Isa, né? Já, tipo assim, já começa retinta, né? Enfim, isso é muito importante. Mas isso que a Giovana fala também é legal, essa questão da proporcionalidade também, sabe? Não é só um preto lá. Os pretos também, né, com outras visões de mundo, enfim. E essa questão também de pensar a política, pensar o direito, né? Aí eu entender, mas, por exemplo, a CNN vive fazendo debates, aí bota os caras falando de direito lá, Gabriela Priori, branca, Caio Coppola, né, aquele bolo branco, sabe? Tipo assim, uma galera branca falando de direito e, tipo assim, discutindo direito de um ponto de vista totalmente, né? E você tem um Silvio Almeida, um puta intelectual, né, do direito, né? Mas a galera só fala do cara quando fala de racismo e tudo, é um cara que, né, tem um trabalho de tese, de doutorado, de mestrado, de teoria geral do direito, o cara puta, sabe? Juristas, não sei se eu estou usando a palavra certa, talvez a Bruna pode corrigir, mas tipo assim, professora Adilson, Maria Silvia, várias pessoas que podem falar também lá na CNN em outros lugares, né? Não, e só não cortando, Maura, aproveitando esse gancho da CNN, me lembrou muito um negócio que parecia piada demais, que foi acho que logo na semana que o George Floyd morreu e explodiu lá as manifestações nos Estados Unidos, caiu justamente no horário do jornal pro William Vac comentar e cobrir essas manifestações, sendo que ele foi demitido de outra emissora justamente por acusações de racismo, né? Absurdo. E não era só o William Vac, o problema ali não era só o William Vac, naquele que era o William Vac, não sei quantos brancos, tinha um branco ali no meio chamado Demetrio Magnoli. Simplesmente o cara que escreveu um livro inteiro contra cotas raciais, um livro chamado, esqueci, não vou nem lembrar, é lixo, sabe, é lixo. Ele se deu o trabalho de escrever, ele se deu o trabalho de escrever um livro todo sobre cotas, para falar que as cotas eram a lei da gota de sangue nos Estados Unidos, sabe, o cara, ele fez isso, e aumentando o protesto antirracista. Então, não era só o problema, não era só o William Vac, né? Uma das bizarrices do nosso Brasil antirracista. Tá falando. Não, gente, não, eu sei. Eu não quero entrar nesse lado ruim, não. Eu quero aproveitar esse episódio pra gente falar de que a gente pode usar pra representar aqui isso, tudo que a gente comentou hoje. Eu sei que o tempo é curto e a gente já tá chegando no final desse episódio. Parece que foi rápido, voou. Mas aproveitando isso, e além do que a gente já vai deixar aqui na descrição, o conteúdo aqui do Mauro, o Instagram dele e tudo mais, e ele também vai falar depois. E de todos os artistas que a gente falou, Djonga, Emicida, o próprio filme do Pantera Negra. Bruna, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes aqui? Algo que você viu de filme, alguma música, algum livro que fale um pouco sobre o tema de hoje que a gente abordou aqui no podcast? Tenho. Atualmente eu estou lendo pela segunda vez o livro da Grada Quilomba, né, o último livro, foi o lançamento dele com meu pai, mas aí eu esperei ele ler e peguei de volta, assim, peguei emprestado, tá? E estou lendo novamente. Gosto muito dos livros da Sueli Carneiro, todos, né? E aproveitando o ensejo do que o Mauro disse, existe um livro do Dr. Adilson, para além do Dr. Silvio, existe também o Dr. Adilson que fala sobre essa questão da chacota, do racismo, eu esqueci o termo do livro que ele usa, racismo recreativo, é um tema, inclusive, que eu estou lidando dentro de alguns processos relacionados a minha área não é criminal, é civil e trabalhista, só que quando entra dentro dessa questão de racismo, de mulher, de estupro, de criança, que envolve pessoas pretas, eu faço uma leitura, uma revisão e um apoio para os meus colegas pretos advogados. Então, atualmente, estou trabalhando num
num processo de racismo que houve um racismo recreativo, vejam, de uma população branca LGBT, a qual se referiu a um pretex LGBT da seguinte forma: quando você desce a escada, eu te vejo como aquelas pessoas que descem o morro do Rio de Janeiro para fazer a ração. Hoje nós temos várias pessoas donas de empresa que reproduzem esse tipo de situação e não dá para a gente falar que é irracional. Então, livros de racismo recreativo, obrigada, Mauro, porque é muita informação aqui, é muita emoção. Até meu celular caiu no início, porque é muita emoção falar sobre essas questões. O universo fica todo, né, animado e ao mesmo tempo acontece muitas coisas, porque não é fácil falar dessa questão nem em uma conversa de bar. Então, eu agradeço muito a oportunidade, indico o livro da Grada Quilomba, indico também para os nossos saberes ler sobre epistemicídio, não só da Sueli Carneiro, a nossa querida, maravilhosa Sueli Carneiro, mas outros nomes da nossa literatura afro, o Dr. Adilson, Djamila Ribeiro, a nossa querida Angela Davis. Toda a coleção da Djamila Ribeiro é muito boa, já fiz a leitura, ler livros de literatura afro, ancestral, assistir Afroflix, né? Que são séries que envolvem pessoas pretas, porque tem muito de nós ali, e para quem não está no nós, na representatividade que eu digo, assistir para que consiga entender de fato como que são nossas vivências. Atualmente eu estou assistindo Ela Quer Tudo, né? Que é uma série muito boa, eu indico, porque ela luta contra uma questão estigmatizada também da população preta, porque o nosso amor preto construído não pode ser um amor preto europeu ou ocidental. Então é difícil ver uma mulher no perfil dela, né, fazendo nesse tipo de atitude com relação ao amor preto, que é uma construção, e é muito interessante para que todos nós possamos, de certa forma, nos desprender e entender o amor para além do que esse amor romântico, né? Esse amor, miscigenação é fato. E daí que a pessoa preta está com outra pessoa que não é preta, não é bem assim, né? Nosso amor afrocentrado, e quando eu digo afrocentrado, eu coloco uma situação de consciência racial. Não, olha ali que bonitinho um casal de dois pretos. Não é isso, tá, gente? É para além disso. É uma resistência, é um ato político. Cabelo crespo é um ato político. Não é só o fato de, eu tô me sentindo linda com meu cabelo crespo, não. É para além disso. Então, esse amor pelo meu cabelo, pela minha boca, pelo estereótipo, pelos meus pares, pelo Leandro, pelo Mauro, que se construi aqui, é um ato político. Né? Então, eu indico muito todos esses livros, mas, sobretudo, leiam Grada Quilomba, porque esse último livro, lançamento dela foi, assim, eu chorei lendo esse livro, porque tem depoimentos muito marcantes de mulheres e de situações relacionadas ao estereótipo, ao massacre da mulher negra por ter que se encaixar nesses espaços que não são aceitos, né? A sociedade civil não nos aceita do jeito que somos e não ama, como o Mauro disse, é o estereótipo da mulata brasileira, né? Corpo e à noite num lugar onde ninguém vê. E não é isso que nós queremos. Nós queremos o amor não romantizado, um amor sincero, um amor que enaltece a mulher preta, assim como as outras mulheres de outra etnia. Então, a minha indicação é esse livro da Grada Quilomba. Sueli Carneiro também é muito bem-vindo. Na minha geladeira sempre tem, que eu me alimento sempre com a Sueli Carneiro maravilhosa, Maria Silvia, que é minha presidente. Nós já estamos caminhando por fim, eu já posso agradecer? Ou ainda não? Não. A gente já vai agradecer. Então tá bom. Tá bom? É só isso. Mauro, você tem indicações também pro pessoal que tá ouvindo a gente? Eu queria indicar o filme, assim, dessa vez eu vou falhar na leitura, né, porque eu tô meio preguiçoso, assim, e os livros que eu estou lendo são de autores brancos, quando eu tô pegando pra ler físico, inclusive tem a ver, assim, não vou nem indicar porque é um autor branco que tava defendendo, né, o mantenimento de estátuas de escravocratas, de bandeirantes, né, esses dias aí. Tem um livro ótimo de pesquisa, né, sobre
mas eu não vou indicar, não. Quem é sabe já deve saber quem é, mas, assim, mas eu queria indicar um filme, assim, né, sabe? Queria indicar um filme chamado Dia Sem Fim, né, que tá na Netflix, que é com o mesmo ator, que eu não vou saber falar o nome dele agora, que fez o Moonlight, né, que é um filme Moonlight ganhador, ganhou prêmio aí, que fala sobre sexualidade, sobre masculinidade nele. E esse ator, né, nossa, eu esqueci o nome dele, assim, não vou saber, mas ele tem um filme muito foda, chama Dia Sem Fim, né? Tá na Netflix e tudo, né, que é All Day and Night, né, assim. E, assim, é um filme foda porque ele fala de masculinidade preta, ele fala de encarceramento em massa, sabe, e fala dessa questão que a Bruna falou de escolha, que ela enjoou como escolha, né, entrar pro true e tudo, e tal, e eu concordo com ela. Então, esse é um filme que, pra mim, foi o melhor filme que eu vi esse ano, sabe, um filme muito foda mesmo, que aborda essa questão de masculinidade, encarceramento em massa, né? E tudo, que é uma coisa que eu tava vendo a entrevista do Drauzio Varela, e ele falava que ele ia nos presídios, ele via, né, foram encarcerados, assim, no filme aborda exatamente isso. Né? Um cara que queria seguir os passos do pai e acabou sendo preso também, sabe? Com o pai lá, e como que assim, quando os brancos, né, passa gerações de brancos nas faculdades de medicina, na faculdade de odontologia, psicologia, a gente restrições no cárcere, né? Enfim. E também na 13ª emenda, tá na Netflix também, mas assim, fica de indicação esse filme, O Dia Sem Fim, que é um filme muito foda, o melhor filme que eu vi esse ano aí, pra galera que quiser. Boa, anotei aqui também, porque esse eu não vi ainda. Zico, você tem... Surpreende você não ter visto ainda, você já Não, menino, você acredita? Eu tenho 3 indicações, mas você quer falar primeiro? Pode você, eu tenho uma lista grande aqui, aí eu já... Você sempre com as suas listas. Gente, eu queria indicar, primeiramente, documentário. Para quem não leu o livro, tem o documentário agora da Michelle Obama também na Netflix, chama Minha História. Vale super a pena, que mulher incrível, maravilhosa, lutadora. Sério, só me encanto ainda mais por ela cada dia que passa e cada dia que eu vejo mais e estudo sobre ela. E aí, voltando para a história de super-heróis e tudo mais, que a gente estava falando do Pantera Negra, né? Eu espero que todo mundo, nessa altura do campeonato, já tenha visto. Então, eu não vou nem indicar Pantera Negra, eu vou indicar coisas mais recentes. Uma que são 2 séries da HBO, o Watchmen, que saiu no final do ano passado, e ele não segue ele faz... Não, ele pega a alusão dos quadrinhos, mas é uma continuação, né? Então se passa nos dias de hoje e mostra muito pega essa supremacia branca e tal, e aí a protagonista é uma mulher preta, que é uma vigilante da polícia, que é incrível a história, vale super a pena. E a outra é uma série recente também da HBO, que tá ainda tá acontecendo ainda, tá tendo seus episódios lançados semanalmente, chama Lovecraft Country, que também é baseado num livro de um escritor de gênero de terror, que se chama Lovecraft, que diz que ele era o foda, assim, escrevia muito bem, então todos os filmes de terror meio que são baseados nas histórias dele, porém, o defeito dele é que ele era racista e tal, e envolvia escravidão nas histórias dele, e aí essa série tá vindo agora para quebrar todos esses paradigmas e mostra muito o quanto a população preta sofria nos Estados Unidos na década de 50 ali, mais ou menos. Eu acho que... E aí envolve, para quem gosta de super-heróis, essas coisas, envolve um mundo cósmico, tem uma fantasia por trás ainda, vale super a pena. Bom, a minha lista de indicações, e aí eu trouxe perfis no Instagram, né, pessoas, umas páginas, porque eu acho que assim, quando a gente fala de representatividade, né, pensando em representatividade como um todo, a gente focou aqui hoje falando um pouco sobre pretos e tal, mas deixe seu feed diversificado, sabe? Siga todo tipo de pessoa também, né? Se você é uma pessoa cis, siga pessoas trans, né? Se você é uma pessoa magra, siga pessoas gordas. Tem muitas minorias sendo oprimidas o tempo inteiro. Então, consuma conteúdos de mulheres, consuma conteúdo de pretos, de pessoas gordas, né? E aí eu trouxe aqui alguns perfis, né? Então, pessoas que eu sigo que eu admiro muito e postam coisas muito legais. Então, a Areta Oliveira,
né? O Pedrão, como eu já falei, né? O nosso querido Fera, que é o @viríssimo. A minha amiga Felício, né? A minha amiga Fê, então o Instagram dela é Felício Fê. A Elobielo, né? E tem algumas páginas aqui que eu sigo que eu vou sugerir também, que é a Quilombar, né? Gente Preta, e uma página que eu descobri anteontem, que é muito massa, que chama Casais Negros Gays. Mesmo sendo uma pessoa hétero, siga lá, veja que existe amor entre dois homens também. Essas são algumas das páginas que eu sigo, tá bom? Então, acho que só isso, porque tem muita coisa aqui. Boa. Então é isso, gente. Bruna, para quem quiser te conhecer melhor, suas redes sociais, e já fica aqui meu agradecimento pela sua participação. Muito obrigada. Eu esqueci de falar, então, na pegada do Leandro, sigam Pais Pretos e sigam também a Comissão de Igualdade Racial e também a Comissão da Mulher Advogada, porque hoje nós estamos em maioria, majoritariamente pretas, né? Doutora Cláudia Luna, primeira mulher preta advogada compondo uma comissão não temática da OAB, e em anos, 91, mais de 90 anos de história dentro de uma representatividade da advocacia. Depois vem a doutora Miriam Ravanelli, né, uma mulher não negra, mas também está conosco na diretoria executiva. Depois eu, enquanto segunda vice-presidente, doutora Beatriz Almeida, nossa secretária-geral, e a nossa secretária adjunta, a doutora Gabriela Kermesse, compomos a CMA, que é a Comissão da Mulher Advogada. Tem página no Instagram, também indico a empresa Teca, ao qual eu faço parte, não poderia deixar de falar. Agradeço muito a você, José Barreto, ao Leandro Neri, ao Mauro, por compartilhar questões nossas, por me dar essa oportunidade de estar aqui, de falar, de externalizar essas questões, compartilhar e, mais do que tudo isso, aprender, porque hoje eu aprendi muito, sou muito grata, axé para todos vocês e espero poder voltar. Estão convidados para fazer parte do meu café, que é o programa no qual eu estou curadora. Boa. A gente vai sim com o maior prazer. Muito obrigado pela sua presença. Mauro, para quem ainda não te conhece, suas redes sociais, agora é a hora do merchan, porque a gente vai bater os seus 200 mil seguidores assim que possível. Então, no Instagram, né, @afroestima2, no Facebook também é Afroestima, e no YouTube tava Afroestima, mas tá Mauro Baracho, acho que eu mudei. Aí eu acho que não tava mais, assim, Mauro Baracho você vai me achar. Lá no Twitter também, né, tá Afroestima, Mauro Baracho 1, né, Mauro Baracho 1. E é isso, assim, e agradecer o convite por estar aqui, por participar da conversa, né, prazer estar falando com o Leandro, José, Bruna, né, prazer, Bruno, te conhecer, né, uma honra ter dividido nessa conversa com você aqui. Enfim, é muito, muito legal esse tipo de conversa, né? Mas nesses moldes assim, e é isso. Não, muito obrigado. Todas as indicações, os perfis, a gente vai colocar tudo na descrição do episódio para ninguém perder e conseguir achar de uma forma mais fácil. E agora, Leandro, você que foi chamado de episódio Leandro inteiro, o pessoal deve estar assim, gente, Leandro. Mas, Zico, seu Instagram... Bom, eu sou @ZicoNeri. Beijo pra todo mundo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Bruna. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Boa, obrigado. Gente, pra quem quiser me seguir também, conversar comigo aí, é o @Zé Barreto. E desse podcast que você no Instagram e no TikTok. Exato. Produção de conteúdo agora. E desse podcast que vos fala é o @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, mas não é. Boa, gente. Valeu. Até mais. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.